Oi, eu sou Guta Cavalcante e esse é o canal Doramas, Gatos e Tudo Mais. Hoje, dando sequência ao resumo do dorama Um Bom Garoto, este lançamento da Prime Video que até o momento tem nos entregado muita ação e diversão. E nestes episódios tivemos mais algumas informações sobre o nosso grupo de heróis, uma tragédia anunciada, mais algumas peças do quebra-cabeças que envolvem até pessoas próximas do grupo principal com os vilões. Mas antes de falarmos sobre o que aconteceu nos recentes episódios de Um Bom Garoto, quero mais uma vez agradecer a Carol do Black Cat Cuts, que é a pessoa responsável pelas edições de todos os vídeos aqui do canal. E agora sim, sem mais enrolação, vamos descobrir o que aconteceu nos episódios 3 e 4 de Um Bom Garoto. A primeira cena do terceiro episódio nos mostra um flashback de Hana, que em seus tempos de atleta de ponta fazia propaganda de marcas de beleza, de shampoo mais especificamente. E essa carreira paralela era controlada por sua mãe. Vemos também que ela tem uma condição que a acompanha desde a infância, que faz ela escutar um tipo de zumbido e em seguida meio que perder o foco momentaneamente. E isso a impediu de conquistar mais uma medalha de ouro na Olimpíada de 2018. Dessa forma, entendemos o porquê da sua aversão pelas campanhas promocionais que ela é obrigada a fazer para a polícia. E aqui vamos deixar claro que isso é uma obra de ficção. Na verdade, não houve Olimpíada de São Paulo em 2018. Por mais legal que seja ver a cidade sendo citada como sede desse evento tão importante no dorama. A Olimpíada que aconteceu no Brasil foi em 2016 no Rio de Janeiro. Mas realidade é realidade, ficção é ficção, então sigamos em frente. A partir daqui, temos o prosseguimento da cena final do episódio passado. E vamos combinar que a abordagem de Dong-ju não é nem de longe a mais inteligente. Afinal, ele está agindo sob emoção, sem nenhum preparo ou estratégia. E é muita ingenuidade esperar que Min Ju-young simplesmente confesse a sua culpa. Acontece que no primeiro episódio houve um atropelamento criminoso de um funcionário da alfândega que tinha provas importantes sobre as ilegalidades que estão acontecendo. O próprio Ju-young o atropelou e Dong-ju sabe disso porque chegou a ser arrastado pelo carro em uma cena bem legal. Se não bastasse essa certeza, a situação ficou ainda mais enlouquecedora para Dong-ju desde que seu amigo, quase irmão, Lee Kyung-gil, assumiu a culpa pelo atropelamento. Na verdade, o técnico, ou que é um dos lacaios de Ju-young, obrigou Kyung-gil a assumir a autoria do ocorrido. E o rapaz foi literalmente torturado até concordar em confessar o crime que nem cometeu. Porém, Dong-ju não tem como provar a culpa de Ju-young e acaba pagando de louco. E quando, pouco tempo depois, Lee Kyung-gil é encontrado morto na cela, com tudo preparado para parecer que ele tirou a própria vida, a revolta e o desespero pela injustiça e pela dor da perda do amigo são palpáveis em Dong-ju. Ao levar os pertences do amigo à mãe dele, Dong-ju encontra entre eles um relógio igual ao que o coelho dourado e Ju-young possuem, e tem a certeza de que esse relógio pertence ao assassino. E ele está certo, já que quem matou Kyung-gil foi um agente penitenciário que também é um dos homens de Ju-young. E isso eu achei muito absurdo. Sério, que todos os membros mais relevantes da gangue usam um relógio igual, e o pior é que é um tipo de relógio meio raro, do qual só são fabricados 12 por ano. Não era melhor colocar uma plaquinha no pescoço dizendo faço parte da gangue? Porque vamos combinar que um relógio chamativo não é exatamente um acessório que passa despercebido. Achei paia e não vou negar. E a descoberta desse relógio faz com que Dong-ju vá mais uma vez confrontar Jo-young, e mais uma vez movido pela emoção. Então não obtém resultados efetivos, mas ao menos vale pelos socos que ele desfere no vilão. Como castigo, ele tem que copiar todo o Código de Processo Penal, uma exigência de Jo-young para não prestar queixa. Ko Man-sik o ajuda nessa tarefa quando ele não está por perto, já que Man-sik não demonstra, mas se preocupa com ele e inclusive leva em consideração todas as suspeitas de Dong-ju, apesar de não reconhecer, mas está mexendo seus pauzinhos para tentar descobrir a verdade. Após entregar os pertences de Kyung-gil para sua mãe, ficamos sabendo que Dong-ju foi o responsável pela lesão do amigo, o
o que na época o impediu de ir para as Olimpíadas e basicamente interrompeu sua carreira. Então, existe uma grande culpa que Dong-ju carrega sobre seus ombros. Mas, voltando ao relógio, Hana fica curiosa sobre a ligação do acessório com os bandidos e descobrimos que seu pai, que também foi policial, tinha um relógio igual. E é claro que ela vai investigar isso mais a fundo. Então, ela procura o chefe de polícia, Hwang Yong-chul, para perguntar como era seu pai durante seu período na força policial. O chefe de polícia não dá nenhuma informação muito importante, mas esse personagem me intriga um pouco, já que ele é bonzinho demais sempre, e isso me deixa com o pé atrás. Neste episódio, também temos Kim Jong-hyun finalmente se juntando à equipe, para a tristeza de Dong-ju. E esses dois protagonizam um dos melhores momentos desse episódio. Uma luta, bem coisa de meninos, que tem um final um tanto inesperado. Ao fim dessa luta, descobrimos que Jong-hyun, além de esgrimista e lindo, já fez parte da equipe nacional de Taekwondo e só desistiu do esporte porque seu irmão mais velho era melhor do que ele. Aliás, esse parece ser o seu karma, viver à sombra do irmão, que aparentemente sempre foi o número 1 em tudo, que irritante. Óbvio que os dois não são próximos. Atualmente, seu irmão é um promotor linha dura, justamente o promotor que estava responsável pelo caso de Gyeonggi e que encerrou o caso apenas 2 horas após a morte do rapaz. Quase no final do episódio, vemos que o sofrimento psicológico de Hana ainda é bem forte e que em mais de uma vez Dong-ju esteve por perto para literalmente amparar a sua queda. Depois eles conversam um pouco e ela lhe devolve a medalha de ouro que ele havia penhorado e que ela resgatou da casa de penhores que visitou enquanto investigava sobre o relógio de seu pai. E de modo geral, eu já gosto desse casal. Por fim, a equipe está finalmente completa e a química entre eles é muito boa, inclusive com a disputa territorial entre Dong-ju e Jong-hyun. Na cena final, temos mais uma vez Dong-ju indo confrontar Jo-young, desta vez levando o Código de Direito Penal copiado. E mesmo tentando se controlar graças aos conselhos de Hana, Dong-ju dá uma amostra do tipo de adversário que Jo-young está enfrentando. Fim do terceiro episódio. O quarto episódio começa onde acabou o terceiro, apenas focando em mais detalhes e nos dando uma amostra dos pensamentos de Dong-ju e de onde ele busca inspiração, citando Muhammad Ali. Agora completa, a equipe especial resolve seguir investigando, ainda que o caso não seja oficialmente deles. E as interações entre eles são sempre divertidas de assistir, mesmo que eles ainda estejam cheios de cerimônia uns com os outros. Mas aos poucos as coisas vão se alinhando e uma das melhores coisas que surge desse alinhamento é a parceria, mesmo que não intencional, que vai se formando entre Dong-ju e Jong-hyun, que gera algumas situações bem engraçadas, mas já aponta para a formação de uma amizade muito preciosa no futuro, mesmo que eles ainda se vejam como rivais. Entre as várias linhas de investigação, acabamos sendo apresentados a mais um vilão, Guang-se, que na verdade nem é tão vilanesco assim, está mais para uma figura cômica e, na minha opinião, pode acabar se tornando um informante, um colaborador dos nossos heróis. E esta linha de investigação leva ao contrabando de automóveis de luxo e resulta em mais uma cena de confronto muito divertida, bem iluminada e cheia de pontos altos, que nos fazem torcer por cada golpe dos nossos mocinhos. E o final desse embate pode ser descrito com uma palavra: tragicômico, já que teve dano a um item precioso, no caso, o carro novo do comissário que a equipe roubou para a missão, mas pretendia devolver intacto, e a morte da pessoa que eles queriam interrogar, o macaco, que havia tomado o posto de chefe do contrabando de automóveis na região, desbancando Guangxi. E claro que ele era cobertado por Jo-young. Mas a operação não é um fracasso total, já que as forças policiais acabam encontrando muitos outros objetos que eram contrabandeados dentro dos automóveis, como armas ilegais, por exemplo, rifles russos, porque sim, a máfia russa também está envolvida, bestas e espadas, além de drogas e joias. Apesar de ter ficado furioso pelas avarias em seu carro de luxo recém-comprado, o comissário acaba pegando os louros da operação para si e posando de herói. E essa apreensão causou um dano realmente incômodo para Jo-young, que, percebendo o cerco se fechar à sua volta, decide se oferecer para uma viagem de negócios a qual seu chefe não queria ir, já que na alfândega ele realmente se comporta como um funcionário normal, prestativo e
e até um tanto simplório, mas ainda nesse episódio, o chefe dele percebe o quanto está enganado sobre o seu funcionário, quando tem uma breve amostra da real personalidade de Ju-Young. Quando a equipe é informada de que Ju-Young está prestes a sair do país, Dong-ju e Jong-hyun correm para tentar impedi-lo, e após um breve confronto em um estacionamento, se segue uma excelente perseguição por ruas e vielas estreitas, com Jong-hyun de carro e Dong-ju tentando não perder o carro de Ju-Young de vista, saltando por terraços e telhados. E aqui vale ressaltar que Park Bo-gum tem dispensado os dublês na maioria das cenas de ação. Além de lindo, ele ainda é muito corajoso. A perseguição é divertida e emocionante, e o final é épico, com Dong-ju literalmente pulando em cima do carro de Ju-Young, que avançava para cima de Hana. Mas mesmo machucado, Dong-ju fica feliz por ter salvado sua amada, por ver a preocupação estampada no rosto dela com relação à sua condição e por saber que de uma forma ou de outra, Ju-Young não poderá sair do país, já que será preso, mesmo que por pouco tempo, por causa do acidente. Então, missão cumprida, e se Dong-ju não desiste de fazer justiça, nós também não vamos perder os próximos episódios. Até agora, o dorama tem sido excelente de acompanhar. Apesar da intrincada trama policial, os personagens principais são tão cativantes e mesmo todos eles sendo um tanto quanto bugados com seus traumas e problemas, todos têm sido bem desenvolvidos e é muito gostoso descobrir um pouco mais sobre cada um deles em cada novo episódio. A direção das cenas de ação também tem sido muito competente, entregando cenas bonitas, bem coreografadas e muito dinâmicas. Até o momento não tenho do que reclamar desse dorama, que tem sido melhor do que eu esperava. Mas e você, o que está achando de Um Bom Garoto? Está curtindo esse personagem mais nonsense do Park Bo-gum? Me conta nos comentários que eu quero muito saber. E se você ficou aqui até agora, meu muito obrigada. E antes de sair, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas dorameiras que estão prontas para saltar sobre os telhados ao lado de Dong-ju e se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. Na descrição, deixo mais algumas informações sobre Um Bom Garoto. Por hoje é só. Até o próximo vídeo e tchau!